Fala pessoal, bem-vindo ao quadro Crônica Sincera aqui do canal Meio Armadores, comigo, Adiel Reis, comentarista sincero, e hoje nós vamos abordar um tema muito interessante e talvez um tanto polêmico, que são as finais únicas nas competições da Conmebol. Mas antes da gente tratar sobre esse assunto, eu gostaria de pedir um favor para você. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, clique no botão de inscrição, isso ajuda muito o nosso trabalho. Além disso, deixe o seu like neste vídeo e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos, beleza? Isso é muito importante para nós termos você como parte da nossa audiência. Esta semana teremos a final da Copa Sul-Americana entre Fortaleza e Liga Deportiva Universitária, a LDU. Uma final única que acontecerá nesse sábado às 17 horas no estádio Domingo Burgueño, em Maldonado, Punta del Este, no Uruguai. A decisão seria realizada anteriormente em Montevidéu, mas a Conmebol decidiu mudar o estádio, levantando questões polêmicas sobre as implicações logísticas e geográficas dessa escolha. A decisão da Conmebol é no mínimo peculiar, para não dizer absurda. A entidade optou pelo estádio Domingo Burgueño, localizado nos arredores de Punta del Este, como palco da final. Alejandro Domingues, presidente da Conmebol, mencionou a cidade turística talvez na esperança de atrair mais interesse dos consumidores do evento. No entanto, o estádio não é exatamente uma arena, um estádio moderno. Esse estádio foi construído para a Copa América de 1995 e normalmente é usado para competições de base, partidas de rugby e supercopas locais. Até a seleção uruguaia não joga lá desde 1997, por exemplo. O ponto central aqui é a capacidade. Com apenas 22 mil lugares, a chance de lacunas de público é mínima. E talvez esse seja o real plano da Conmebol e do seu Alejandro Domingues. Parece absurdo que um estádio como esse do Domingo Burgueño sequer tenha sido considerado para uma semifinal da Copa Sul-Americana, porque a Conmebol exige nos seus regulamentos que os estádios dessa fase da competição, por exemplo, tenham pelo menos 30 mil lugares, ou seja, esse estádio não comportaria nenhuma partida das quartas de final da competição. No entanto, na final essa regra aparentemente foi ignorada para evitar constrangimentos. Vale a pena recordar as várias ocasiões em que equipes foram prejudicadas em finais continentais, incapazes de jogar em seus próprios estádios devido à capacidade insuficiente. A própria Copa Sul-Americana tem como exemplo de um passado recente com a Ponte Preta, que teve que se deslocar para jogar a primeira partida da final contra o Lanús no Pacaembu. Desde que a Conmebol implementou a final única em suas competições, temos visto mudanças frequentes nos locais escolhidos para as partidas decisivas. Isso gera discussões sobre a viabilidade desse formato. A primeira grande mudança notável aconteceu na primeira final única, quando Flamengo e River Plate inicialmente iriam jogar no Estádio Nacional em Santiago, no Chile. Entretanto, devido aos protestos no país à época, a final foi transferida para o Estádio Monumental de Lima, no Peru. Aí você pode perguntar, o que essa mudança implicou? Bem, torcedores do Flamengo, por exemplo, enfrentaram uma verdadeira peregrinação até Lima. Embora o formato de final única possa ser eficaz em termos de produto, é evidente que algumas questões logísticas precisam ser aprimoradas. Na final entre São Paulo e Independente Del Valle, havia uma expectativa de uma grande presença de torcedores do São Paulo. Porém, isso não aconteceu, isso não se concretizou devido a problemas de logística, restrições de voos e falta de opções de hospedagens na própria sede da final. Os poucos voos disponíveis ficaram consideravelmente mais caros, óbvio, né? É uma questão mercadológica. Uma situação que por vezes resulta em tentativas de tirar vantagem dessa paixão dos torcedores em assistir uma final com o seu time. E o que falar sobre a final de Guayaquil? É que até 2 dias antes do jogo, apenas 15 mil ingressos haviam sido vendidos em um estádio com uma capacidade total de quase 59 mil lugares. A Conmebol, inclusive, precisou fazer doações para evitar que o estádio ficasse vazio, visivelmente feio para as televisões que iam cobrir aquela final. Este ano temos a final da Libertadores programada para o Maracanã, um palco icônico, concordo, com um confronto entre Fluminense e Boca Juniors. Essa promete ser uma final das mais emocionantes, ok. Mas no caso da Sul-Americana, talvez pudesse ter havido um cuidado maior na escolha do local. Poderiam ter pelo menos levado em consideração pelas equipes envolvidas e seus torcedores, permitindo um acesso mais fácil
ao estádio ou à cidade da final. Em síntese, a proposta de finais únicas nas competições da Conmebol pode ser bem sucedida, desde que seja adotada uma abordagem mais centrada de fato em quem importa, que é o torcedor. A Conmebol deve priorizar uma escolha criteriosa dos locais, assegurando que a experiência dos torcedores seja tão marcante quanto o próprio evento em si. Isso requer considerar não apenas os aspectos financeiros, mas também o profundo amor que envolve o torcedor, o seu time e o futebol. Então, Conmebol, se você quer fazer de fato finais únicas e que elas funcionem, para a Libertadores tudo bem, ter finais únicas excelente, é uma ideia que pode funcionar no futuro, mas a questão é que na Copa Sul-Americana, com clubes de investimento bem menor em relação a Libertadores, você não pode levar a final para 5.000 quilômetros de distância das duas equipes. O que você está fazendo na final desse ano, levando para Punta del Este, não é só uma sacanagem com o torcedor, é uma falta de respeito com quem adora, apoia, está ali sempre numa competição inteira torcendo pelo seu time. Então, da próxima vez que pensar em pelo menos fazer uma final única que funcione, raciocine antes logisticamente e geograficamente, porque isso não funcionou e tem tudo para ser um fiasco mais uma vez. Essa foi mais uma crônica sincera aqui no canal do Meu Armadores. Eu quero agradecer você que chegou até aqui. Queria pedir a sua opinião sobre a situação das finais únicas nas competições da Conmebol. O que você acha? Se você concorda, se você discorda, comente aí, diga o que você achou. Isso é muito importante pra gente. Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, ativar as notificações. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal aqui do Meu Armadores para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Nós nos vemos semana que vem com mais uma crônica sincera. E não se esqueça, seja clubista.